você só ter dois destaques. A primeira, e esse destaque ele é muito relevante porque ele vai cair em provas, já tem caído, é de quem compete fixar a alíquota de referência. A alíquota de referência ela é fixada por resolução do Senado Federal. Então, vai falar, a alíquota de referência é por lei da União, errado. É por lei específica, lei complementar. Não, resolução do Senado Federal. Isso aqui acho, talvez, a informação mais importante desse dispositivo. E ele vai dizendo aqui que para a CBS, para o IBS, como é que você vai fixar, né? E ele vai colocar nos termos finais da lei complementar alguns parâmetros. E o mais importante também, não é só essa informação, é do artigo 19, de se qualquer ente, qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do IBS da CBS, você vai ter que fazer algum tipo de compensação e você vai dar uma produção de efeitos um pouco depois. Professor, como é que funciona isso? É como se tivesse uma preservação, vamos dizer assim, da segurança jurídica. O que é que fala isso aqui, só para a gente traduzir? A fixação da CBS vai seguir as normas, e aí veja, isso aqui são também normas muito matemáticas, né, mas só para você ter uma noção como é que vai ser feito nesse período de transição, né, do IBS, e, de certo modo, aqui só para você ter uma ideia dessa alíquota de referência que será feita pelo Senado. O papel é do Senado Federal. O artigo 18 atribui ao Senado Federal a competência para estabelecer as alíquotas de referência em períodos específicos, e a função é que essas alíquotas servem como parâmetro para aplicar em caso de omissão ou como referência para haver, o caso exista ali, um ajuste fiscal, beleza? Show de bola. Professor, então quais seriam as alterações na legislação e impacto nessa alíquota de referência? Como a gente viu ali no artigo 19, e esse dispositivo ele continua, tá? Ele trata o artigo 19, ele trata o artigo 20, ele vai dando algumas coisas que são mais, que eu até fiz tabelas assim para facilitar um pouco a sua vida, ele vai colocando sobre o impacto dessas alterações. Então, por exemplo, você sabe que se houver alguma alteração que impacte essa alíquota de IBS da CBS, você assegura que, se algo resultar numa elevação ou numa redução de receita, essa alíquota de referência será reajustada para preservar o equilíbrio entre as esferas. Então, é como se ele dissesse o seguinte, olha, a gente pode ser que alguma coisa impacte, tá? Mas se alguma coisa impactar, a gente vai ter que manter o caixa que estava entrando. Então, por isso que são sobre as alterações relevantes para reajuste, né? E esse aspecto são interessantes. Então, quais são as considerações, o que é que pode alterar relevante esse caixa? Aí o dispositivo, ele já vai dizendo o que é que poderia ser alteração relevante, né? Ele fala, olha, se houver uma mudança de critério de devolução de cashback para pessoas físicas, se alterar o regime diferenciado da tributação, como os setores de incentivos fiscais, se modificar as regras gerais do Simples Nacional. Isso aqui seriam modificações sensíveis, né? O que seriam alterações que não são relevantes, né? E alterações, portanto, que não têm, de certo modo, ali um impacto firme nesse ajuste, né? E ele vai dizer, olha, se você altera a alíquota da CBS definida pela União, isso não é, de certo modo, um impacto sensível, né? Por que isso não é, professor? Porque é como se essa alteração, veja, da União, ela está alterando algo que impacta nela mesma. Então, a própria lei, ela pega e diz assim, não serão consideradas alterações na alíquota do CBS nos termos desse dispositivo. Então, ele está dando uma exceção. Por isso que eu acho que isso aqui é muito importante. Olha, mudou a questão de cashback, mudou a questão de regimes diferenciados, incentivos, modificou o Simples Nacional, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que elevar, eu tenho que reduzir essa alíquota de referência. Isso é muito importante, tá? Agora, mudei algo relacionado à CBS, que é tão somente para a União, isso aqui não é uma alteração sensível que vai fazer eu modificar a alíquota de referência. Fiz alguma modificação na devolução específica tão somente da CBS, ou seja, no cashback da CBS, isso não gera necessidade da alíquota de referência. E isso é muito importante, porque ele está dizendo para a gente assim, olha, União se vira, né? União você não está influenciando os estados e municípios, não está influenciando, portanto, a autonomia deles, isso não é uma alteração sensível para mim.
beleza? Então vamos ficar de olho nisso, porque eu acho que é um dispositivo muito relevante, que eu acho que pode cair em prova. Veja que eu estou destrinchando aqui para os senhores o artigo 19, tá? O artigo 19 ele vai falar sobre isso. Tá, professor, e aí continuando no dispositivo, ele vai dizer se houver essa alteração, qual é o procedimento que a gente deve seguir. Então ele vai, ao longo do artigo 19, né, para fazer esse ajuste, digamos assim, das alíquotas, ele vai colocando alguns detalhes. Então ele fala, olha, primeiro, para a gente reajustar essas alíquotas, primeiro o comitê gestor ele elabora cálculos quando a alteração afeta apenas o IBS. Então, afetou o IBS, responsável, comitê gestor. Ah, não, se modificou a CBS, o cálculo quem já faz é o Poder Executivo Federal. Então, perceba que a gente já tem aqui uma distinção relevante, né? Tocou na parte estadual municipal, comitê gestor. Tocou na parte da União, o Poder Executivo Federal vai ver os cálculos. E o ato será conjunto se alterar ambos os tributos, beleza? O que é que a lei detalha? E é interessante, e claro, isso aqui eu trouxe uma tabela para ficar muito mais fácil para você memorizar, mas a lei coloca até um prazozinho para que a gente consiga fazer essas alterações, né? Ele fala, como é que vai ser isso? A lei tem que detalhar isso aí, porque senão fica muito, quem vai fazer agora é o quê? Então, diz assim, primeiro, você tem envio dos cálculos para o TCU, prazo de 60 dias, depois tem 60 dias para análise do TCU, depois tem 30 dias para que o comitê gestor ou o Poder Executivo corrija os cálculos, depois o TCU decide finalmente e depois, no fundo, vai para o Senado Federal fixar o ajuste das alíquotas. Então é como se ele tivesse uma participação totalmente do TCU também, tá? E aí é interessante que o artigo 20, ele fala que o projeto de lei complementar, ele exige, ele impõe que projetos de lei complementar que alterem a arrecadação do IBS e da CBS só podem ser apreciados pelo Congresso Nacional se acompanhados de uma estimativa de impacto sobre as alíquotas de referência. Então é como se ele dissesse assim, olha, você vai ter que me dizer exatamente qual é o impacto desse valor que será pago agora, tá? Isso aqui também é algo bem relevante. E aí a gente tem a responsabilidade pela essa estimativa do impacto, né? É como se ele dissesse assim, olha, eu quero alterar algo na reforma tributária. Beleza. Para você alterar algo que vai impactar no IBS e na CBS, você tem que me dizer o quanto isso aqui vai mexer nessa nossa alíquota de referência. Porque é como se fosse o seguinte, a alíquota hoje é 30%, beleza? Beleza. Aí eu quero dar uma isenção para cogumelos, porque até foi uma crítica, né, dos veganos, falando que na cesta básica nacional não foi contemplado os cogumelos. Os cogumelos deveriam ser isentos, né, de qualquer tipo de tributação, e isso dificultou a alimentação deles, né, e fica as coisas mais caras. Então, imagine que você quer, na cesta básica nacional, agora colocar que a comida dos cogumelos, né, ou sei lá, as comidas dos veganos, elas não vão pagar nada. Beleza, show de bola. Pode fazer? Posso fazer. Só que para que você faça isso, você tem que juntar, só pode ser apreciado com a estimativa de quanto isso vai deixar de ser arrecadado. Olha, deixar de, enfim, tributar os cogumelos vai impactar em 100 milhões de reais. Pronto, só assim o Congresso Nacional poderá. Eu acho que essa medida, ela é um pouco mais, digamos assim, enfim, o artigo 113 da DCT meio que já fala disso. Qualquer medida de estimativa do impacto orçamentário, né, que vai ter renúncia fiscal, presa do impacto. E vários projetos, várias decisões do Supremo já trabalham esse assunto. Mas, para deixar de maneira mais explícita, né, a gente tem esse dispositivo aqui, beleza? De quem é a responsabilidade pela estimativa desse impacto? O próprio Poder Executivo ele tem que apresentar a estimativa com manifestação do Comitê Gestor em até 30 dias. Então, se for do Executivo, o Executivo faz. Se for de demais projetos, o autor e o relator são responsáveis por elaborar a estimativa, podendo consultar órgãos técnicos como o TCU, como o Comitê Gestor de IBS ou o Executivo Federal. Então, ele já diz assim a ideia, olha, vocês vão propor um projeto, você tem que ter isso aqui. Tá? Se você não propor um projeto com isso, nem vale. E aí, ele pode pedir ajuda aos órgãos técnicos e diz que o órgão técnico ele tem 60 dias para dizer qual era a estimativa de impacto, beleza? Então, perceba que a gente tem a fixação das alíquotas de referência, referente ao CBS,
tá no artigo 17, né? Você vai ter ali um período de 2027 a 2035 e a IBS começando de 2029, começando até 2035. Isso, a alíquota de referência será pelo Senado Federal, mas lembrem aos senhores, trazendo aqui os senhores que é possível, né, nesse aspecto, que cada estado e cada município fixe sua alíquota para dentro do IBS. Isso é só sobre a alíquota de referência, tá? E aí, por isso, é um grande aspecto. A grande diferença é que a União, ela fixa a alíquota da CBS através de uma lei específica, né? E o Senado Federal fixa as alíquotas de referência usadas para fins de ajustes fiscais entre os governos, tá? Então, somente para ter esse cuidado. Cada estado pode fixar a sua alíquota se quiser, tá? E o Senado Federal, ele fixará a alíquota de referência independentemente disso, porque a alíquota de referência serve como parâmetro. Havendo algum tipo de alteração das alíquotas que afetem a arrecadação, nós temos que ter ajuste para compensar aquilo que foi perdido. E aí, lembrando aos senhores, que isso aqui, na minha visão, é bem cara de prova. Se houve uma modificação na alíquota da CBS ou de devolução específica da CBS, isso não gera necessidade de ajuste de alíquota, tá? Estou chamando muita atenção aqui para os senhores disso, porque eu acho que isso aqui é bem cara de prova, beleza? Tranquilíssimo, massa. Bom, algumas tabelinhas aqui para facilitar a vida de vocês. Competência de quem vai fixar as alíquotas: União, CBS, Estado e município, o seu IBS, digamos assim, estadual municipal. O Estado de Pernambuco, né, assume a competência municipal de Fernando de Noronha. Tem os métodos de fixação, novamente, se ela quer fixar os estados e municípios referente à alíquota de referência ou sozinho ela pegar e mesmo definir. E tem a competência, né, para que você consiga fazer a composição das alíquotas, destacando aqui para os senhores a transição e também essas alterações, né, o que é que gera ajuste e o que não gera, né? Se tiver uma mudança que aumente ou reduza a receita, você tem que fazer um ajuste para essa compensação. Se as alterações forem sem impactos, aquela que a gente viu, por exemplo, né, mudanças no CBS, né, devoluções específicas, não precisa ajustar a alíquota de referência. E aqui foi uma tabelinha que eu fiz sobre essa questão do procedimento para ajustar. Como é que é o cálculo, quem deve fazer, qual é o prazo. Isso aqui é bem interessante, é bem decoreba a cara de prova, mas a gente sabe que a gente tem que ter cuidado, beleza? Bora lá.